Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para a gente juntinhos meditar novamente no texto da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao capítulo 6 do livro de Atos, hoje a parte 2, episódio número 799, 10ª temporada. A gente está meditando um pouquinho nesse capítulo, tem tanta coisa interessante sobre a definição do trabalho dos apóstolos ali na pregação da palavra e oração, o estabelecimento dos diáconos, o destaque de Estevão, a sua proeminência. E a gente aprende muita coisa interessante sobre o trabalho do ministério cristão, muitas lições práticas para a gente. Então fica aí até o finalzinho. Que bom que você voltou, você que está chegando pela primeira vez também, muito bem-vindo. E é isso. O que a gente gosta de fazer aqui é se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus, procurar entender, aprender e aplicar nas nossas vidas os princípios da Palavra de Deus. É isso que a gente faz aqui, com muito afinco e dedicação, para compartilhar com você a Palavra de Deus. Veja que nenhuma época da igreja foi mais necessário do que nesta, exaltar o ministério da igreja, assegurar sua liberdade das preocupações seculares e cultivar sua vida espiritual. Características privadas e preparatórias: dediquem-se continuamente à oração. O termo oração, como usado aqui, ele é abrangente e inclui tudo que pertence à piedade pessoal, ao cultivo da alma, à nutrição da vitalidade cristã e ao enriquecimento dos estoques espirituais pessoais de pensamento, sentimento e verdade. Os ministros sabem, por experiência constante, quão imediatamente seu prazer e seu poder em seu trabalho dependem de suas condições espirituais, pessoais. Sim, a alma deve estar cheia de Deus. E as comunidades cristãs devem assumir como um fardo de dever libertar seus pastores de preocupações, tanto em sua família, quanto nos assuntos temporais da igreja, para que eles possam se entregar à oração. A oração pode aqui ser entendida como incluindo, primeiro, uma autocultura, o domínio total da disposição e dos hábitos do próprio homem. Segundo, uma cultura mental, um treinamento suficiente das faculdades intelectuais para garantir o ensino pleno e sábio do povo. E terceiro, uma cultura das escrituras, um conhecimento adequado do conteúdo real da palavra revelada de Deus e uma rapidez de percepção espiritual de seus significados, suas sugestões e mistérios mais profundos. E quarto e último, a cultura da alma. Aquele tipo de força simpática e persuasiva que parece aproximar Deus do homem em nós e o homem de Deus por meio de nós. O tipo de poder que só nos chega por meio de oração e do jejum. Essas coisas, elas são absolutamente essenciais para o verdadeiro e bem-sucedido trabalho ministerial hoje. Os homens de oração são os homens de poder. Existem as características públicas e oficiais do ministério da palavra ou do serviço da palavra revelada. Isso a gente pode definir em duas formas. Primeiro, o ministério das escrituras são meramente em seu conteúdo, mas em suas aplicações, seus exemplos, advertências, conselhos, consolos, etc. Os nossos ministros são os professores de um livro. E cada um tem mais do que uma vida inteira de trabalho se ele colocar seu coração e se declarar
em declarar todo o conselho revelado de Deus. Segundo, o ministro de Cristo como a própria essência das Escrituras. Ao revelar as características redentoras especiais da relação divina e reivindicar entrega pessoal, obediência pessoal e adoração pessoal ao Senhor ressuscitado, glorificado e reinante, a gente pode ainda enfatizar que a palavra ou mensagem de salvação precisa de um ministério humano, pois pela loucura da pregação Deus salvará os que creem, que também requer a dedicação integral do tempo, dos talentos e da influência dos homens. Se os apóstolos precisaram se afastar dos cuidados comuns para manter sua eficiência no trabalho espiritual, muito mais os ministros modernos nesta era agitada e ansiosa realidade que vivemos. Deve-se considerar seriamente o quanto o ministério moderno se enfraqueceu, especialmente em poder espiritual, ao se tornar sobrecarregado com preocupações mundanas, de modo que a cultura pessoal da alma é negligenciada e os preparativos para a oração são excluídos. Somente do esconderijo do Altíssimo os mestres cristãos podem surgir com poder. Enquanto meditam na palavra e se prostram em oração na presença de Deus, é que o fogo arde. O versículo 5 ao 8 desse capítulo 6 nos apresenta Estevão, o primeiro mártir. Muito pouco se sabe sobre sua história, e exceto para apresentar Saulo de Tarso e indicar a influência que os ensinamentos e o martírio de Estevão exerceram sobre ele, é difícil para nós entender, porque o breve registro de sua obra e morte nos foi preservado por Lucas. Nós julgamos que ele era helenista pelo seu nome, mas não se sabe de que país ele veio. Ele é representado por Epifânio como um dos 70 discípulos escolhidos por Cristo. Outros pensam que ele foi um dos convertidos de Pedro no dia de Pentecostes. Mas a elevação de Estevão à posição oficial teve como um de seus resultados que os dons espirituais e intelectuais com os quais Deus o dotou encontraram imediatamente uma esfera mais ampla e pública. Ele era um profundo estudioso do Antigo Testamento, um teólogo de perspicácia incomum. Nele também encontramos cumprida aquela promessa que até então se cumprira com Pedro. A promessa de tal sabedoria na fala que nenhum adversário poderia contradizer. A sua maneira de falar, no entanto, era diferente da de Pedro. Pedro era uma testemunha e pregava por meio do testemunho. Estevão era um estudante e pregava por meio de exposição e controvérsia. Então, detenhamo-nos na missão de Estevão, conforme sugerido pelos termos das passagens acima. Ele era um homem de fé. É mencionado 2 vezes que ele era um cheio de fé. Uma expressão que a gente pode interpretar como que ele era extraordinariamente aberto e receptivo à verdade e à graça cristãs, pois alguns manuscritos dizem cheio de graça, ou que ele era extraordinariamente zeloso e ativo na proclamação de Cristo. A fé às vezes é equivalente à piedade e às vezes à atividade. O homem de fé é, de um ponto de vista, o homem de bondade. De outro é o homem ativo, que supera facilmente os obstáculos. E confiando na ajuda divina, ele prossegue em seu trabalho, dedicando-se inteiramente a ele. A fé é frequentemente considerada um sentimento acalentado para os cristãos. Ela é a inspiração da vida prática e do dever. Eles devem ser fervorosos no serviço e encontrar a seriedade mantida por sua confiança.
A fé, evidentemente, manteve muito próxima de Estevão a visão do Cristo exaltado e vivo. Ele era um homem de poder. Isso foi demonstrado na influência do seu caráter pessoal, na sua disposição e perseverança, em suas demonstrações de conhecimento público, em seus dons intelectuais, em seus argumentos certeiros, em sua capacidade de acrescentar atestados milagrosos. Os homens não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão era um homem movido pelo Espírito Santo, não apenas dotado de dons intelectuais, mas sob a influência especial do Espírito Santo, chamado para uma obra especial e devidamente enriquecido e inspirado para essa obra. Onde houver uma plena consagração de coração e uma total abertura de vida, aí o Espírito Santo virá, tornando o homem seu agente, assegurando o pleno sucesso aos seus trabalhos. Estevão era um homem à frente de seu tempo. Só gradualmente as verdadeiras relações entre o judaísmo e o cristianismo se tornaram claras para os apóstolos, mas Estevão as viu e as anunciou com ousadia, pregando-as aos homens. Talvez como helenista, ele não tivesse preconceitos tão grandes a superar quanto os judeus palestinos. Estevão pagou a pena que geralmente recai sobre aqueles cujos pensamentos e ensinamentos estão à frente de sua época. Seus inimigos estavam certos. Do ponto de vista deles, ele era um homem extremamente perigoso. Ninguém do grupo cristão ali era tão perigoso, mas ele foi um dos homens mais nobres. Ele é um exemplo sublime. Sua breve vida é um testemunho permanente, pois estando morto, ele ainda fala com a voz de um mártir, ordenando-nos que façamos coisas nobres por Cristo e que confiemos nele para nos dar forças para fazê-lo e realizá-lo. O versículo 6 do capítulo 6 diz que houve imposição das mãos. E esta é a primeira menção do costume em relação à comunidade cristã. Não parece que nosso Senhor tenha treinado seus apóstolos para o trabalho por meio de qualquer cerimônia formal. Pouco antes de sua paixão, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A imposição das mãos foi um exemplo de transferência e adaptação de um costume judaico. Tinha um significado análogo no ritual de Israel, Números 27:3. Em atos de bênção, Gênesis 48, verso 13 e 14. E na transmissão de funções. Parece ter sido usado nas escolas judaicas na admissão de um escriba ou seu ofício de professor. O seu simbolismo primário parece ser o da concentração momentânea de toda a energia espiritual da oração naquele sobre quem os homens impõem as mãos. E, portanto, da concessão de qualquer ofício para o qual sejam necessários dons espirituais. Para outras referências, a gente encontra 1 Timóteo 5:22, Hebreus 6:2. A origem deste rito deve ser buscada nos tempos patriarcais, quando parece ter sido uma forma simples de bênção solene, como em Gênesis 48:14. No Novo Testamento, nós encontramos a imposição de mãos usada por nosso Senhor, tanto para abençoar quanto para curar. E novamente ele promete aos seus discípulos que eles também imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Na época em que a Epístola aos Hebreus foi escrita, a doutrina da imposição de mãos era um dos elementos do ensinamento cristão, como nos diz o dicionário de Antiguidade Cristãs. E isso ilustra a importância de preservar práticas antigas e ao mesmo tempo valiosas.
Não se pode dizer que tenhamos quaisquer mandamentos divinos em relação à imposição de mãos, mas a igreja considerou a prática significativa e útil. E é isso. Pense comigo, como poderá o ministério da palavra manter sua chama acesa se os ministros não forem libertos das distrações seculares para se consagrarem à oração e ao estudo? E de que vale o ativismo na igreja se faltar comunhão com Deus no esconderijo do Altíssimo? Vamos orar? Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos dê ministros cheios de fé, de poder, de graça do Espírito Santo, homens que tenham coração no céu e pés firmes na missão da Tua palavra. Ah, Senhor, que o fogo da Tua presença arda neles continuamente, para que possam falar com ousadia, sabedoria e graça, e que a gente encontre esse poder no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o Teu nome glorioso. Amém, amém e amém. Joia demais. A gente vai continuar meditando em Estevão. Volta lá nos próximos episódios que a gente vai fazer, o 3 e o 4 do capítulo 6, que a gente vai se aprofundar ainda bastante nessa história de Estevão, que tem muitas lições práticas e preciosas para a gente. Tá bom? Um abraço. Deus lhe abençoe. Até breve. Tchau, tchau.